fazer e dar de degustação pessoal aí. Pessoal provar. Vocês gostou, né? Vocês gostou, né? Deixar o cafezinho o pessoal provar para testar a qualidade. Você passa a receita pro irmão Nivaldo ali, ou pro Bigola, fazer o café para nós e a gente provar desse café se ele é bom mesmo. Pãozinho de... Não, isso já não. O pessoal está na live, eles querem tomar o café. Você tem que vir no culto, né? Amém? Irmãos, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos para a palavra, depois a gente vai ter um tempo maior de oração, tá bom? Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem é: o medo de perder nos impede de ganhar. Isso é uma das frases que eu gosto muito, eu carrego ela na minha vida inteira. Na minha vida de vendas, quando eu andava viajando aí, né, pelos estados do Brasil, a gente tinha uma responsabilidade de criar e despertar nas pessoas o desejo de investirem, de realizar os seus sonhos, o desejo de prosperarem, porque nós víamos ali pessoas com capacidade, pessoas com conhecimento, mas muitas vezes faltava ali um empurrãozinho. E ali a nossa função era realmente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas de abrir a mente das pessoas, porque se eu falar destravar, vão começar a me chamar de coach, né? Se eu falar destravar, gatilho mental, eu falei, o pastor está virando coach, mas não é nada disso. Fazer com que as pessoas utilizassem os recursos, tanto intelectuais, tanto recursos financeiros, para que eles pudessem alcançar os seus sonhos e realizar o desejo de abrir o seu próprio negócio. Então essa frase, eu usei elas muitas vezes, com argumentos para mudar pensamentos, empresários com medo de investir. Eu falei, menino, você tem que investir, a oportunidade está aí, você não está vendo, mas eu estou com medo. Jovens que tinham medo de empreender, investidores que não sabiam ao certo se era o momento certo, se não era o momento certo, pessoas que por causa do seu medo, deixavam de ganhar e deixavam de prosperar em suas vidas. E na nossa caminhada com Cristo, as coisas não mudam muito. Nós crescemos, cada um na sua família, cada um com a sua história, cada um com o seu conhecimento. Alguns cresceram, nasceram em berço evangélico, outros conheceram Cristo depois de adultos. Mas em todo esse caminho, nós aprendemos a adquirir coisas e o medo de perder, às vezes, nos impede de avançar. Eu vejo pessoas, às vezes, com bens materiais, velhos, antigos, e não conseguem se desfazer, com medo de perder, sendo que talvez Deus tenha algo novo na frente. E espiritualmente, o movimento é da mesma forma. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16. Versículo 24. Então, amém? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus, quando ele falou isso, ele falou de uma maneira tão doce, tão simples, tão clara, que parecia ser muito fácil. Mas quando olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos as nossas guerras interiores, as nossas lutas interiores, nós começamos a perceber que negue-se a si mesmo é um processo muito mais profundo do que nós possamos imaginar. O pastor adora essa história. Eu tinha um Voyage, eu comprei um Voyage, 86, 1.6 a álcool, cabeçote rebaixado, aspirado. De 0 a 100 em 1 minuto e meio.
Demorava a pegar, né? Essa época do frio, então, eu já deixava um galãozinho de gasolina na garagem. A gente injetava gasolina nele, acho que todo mundo já, os mais experientes aí. Pai, em nome de Jesus, eu preciso sair para trabalhar e esse carro precisa pegar, né? E a gente dava lá a partida, pegava, às vezes não pegava, tinha gasolina, enfim. E eu viajava e a Érica ficava com esse carro e todo dia ela me ligava. O carro está com cheiro de álcool. Falei, você está acelerando muito antes da partida. Aí ele está folgando. O carro está com barulho estranho. É a abraçadeira de escapamento que caiu, tem que mandar arrumar. Mas todo dia é um problema. Onde ela foi subir a São José... A rua era de paralelepípedo, né? Aí numa das baixadas o escapamento ficou, ela foi, né? Aquele barulho de Stock Car na Avenida São José, acordando todo mundo, e ela me ligou chorando, eu não aguento mais esse carro. E eu amava o carro. Ficava olhando às vezes na internet, roda orbital, né? As rodas orbital, um banco recaro. Falei, Senhor, eu vou reformar esse carro, vai ficar lindo. E minha mulher chorava por causa do carro. Irmãos, eu fiquei com esse carro, não foi muito tempo não, foi uns 3 anos, 2, 3 anos. Para minha esposa, se perguntar para ela, vai falar que foi 15, né? Mas foi só 3, né? Mas ela sofria demais. E eu achava que aquilo era o carro da minha vida. O medo de perder nos impede de avançar. Depois que eu vendi aquele carro, eu tive outros carros mais novos, para a honra e glória do Senhor. E às vezes a gente fica preso a essas coisas. Mas o que eu quero dizer aqui é que negar a si mesmo, ele é um ato diário. Todos os dias eu preciso negar a mim mesmo, todos os dias. O meu celular desperta às 5h30 da manhã. Todos os dias ele não falha, viu, irmãos? 5h30 da manhã. E agora está mais escuro, né? Está mais escuro. Senhor, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso entregar o meu devocional. Irmãos, eu não sei o que acontece, eu viro para o lado e às vezes dá um apagão. Aí eu acordo 5:45, já com aquele sentimento, Senhor, eu perdi 15 minutos. E talvez seja assim na sua vida, seja assim na sua casa também. Nós fazemos propósitos ao Senhor de mudar, porque nós sabemos que buscar ao Senhor, orar ao Senhor é um ato que ele deve ser diário, ele deve ser constante, porque quanto mais eu oro, mais parecido eu fico com Jesus. E eu preciso negar a mim mesmo, negar os nossos pensamentos, negar as nossas vontades. Eu fui visitar um casal, o Cleberson com a Tainá, eles tiveram um bebê agora, inclusive eles se despediram, estão voltando para Pouso Alegre. E eu falei, e aí Cleberson, quando a gente pega no colo é outro movimento, né? Ele, rapaz, quando estava na barriga dela, a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Mas no momento que a criança sai, ela nasce e ela vem para os seus braços, a responsabilidade de pai, ela recai sobre os nossos ombros, e aí a dinâmica da vida da gente vira uma loucura. Eu achei que era muito fácil ser pai, pastor, fiquei 3 dias sem dormir. Uma loucura danada, meu olho já estava queimando, é que essa menina não para de chorar. Eu falei, é assim. É a gente se negar em favor do próximo, é a gente se negar em favor de um ato maior. E esse processo de a gente se negar, a gente começa a descobrir nas entrelinhas que quando nós entendemos o processo de que obedecer é melhor do que sacrificar, o ato de se negar, ele deixa de se negar para ser um prazer. Ontem na reunião dos fortes eu ouvi um testemunho que me marcou muito. Um dos nossos irmãos falou, olha, eu larguei mão de um bem que eu tinha, que eu gostava muito, e eu passeava com ela para mim poder ficar mais tempo com a minha família. Isso é um ato louvável.
É um processo de transformação que não é a acusação quem faz, não é a esposa que faz, não são os vizinhos que fazem, mas é um Espírito Santo que começa a falar dentro do seu coração: ei, eu estou aqui. Ei, olha para mim. Ei, presta atenção, quantas coisas que você está perdendo, que na minha presença você poderia estar ganhando. Quantas coisas que nós poderíamos estar evoluindo num processo de busca, por exemplo, dos dons espirituais, e nós estamos como crianças bebendo um leite, sendo que nós poderíamos estar tomando um alimento muito mais sólido, muito mais consistente, muito mais forte. Então, essa vida nossa de negar a nós mesmos é uma vida de renúncia. Os meus anseios, a minha vontade, irmãos, eu vejo hoje adultos barbados comprando PlayStation 5 e dizendo que é a realidade da infância, era meu sonho de infância, porque quando eu era criança, o meu pai não tinha dinheiro para comprar para mim, agora eu sou grande e eu comprei um PlayStation. Para, você continua criança. A única diferença que mudou é que agora você tem um dinheiro para comprar. E quem vos fala é uma pessoa que gosta. Passou. O seu tempo passou. Agora é tempo de buscar coisas novas, de buscar entendimentos novos. O cara está casado, está com filho, e agora o cara vai ficar lá jogando videogame. Totalmente contraditório. Deus tem coisas maiores para nós, Deus tem coisas muito mais profundas. O nosso ego, a gente precisa parar com esse individualismo. Aquele individualismo que a gente come na rua para chegar em casa para não ter que compartilhar com ninguém. Aquele que esconde o chocolate na gaveta para não ter que compartilhar. Eu tinha um primo que quando ele ouvia que a gente estava na porta, saía, ele escondia os pacotes de bolacha recheada, cara. Eu gostava mesmo, né? E ele escondia, um ato individual. Ele olhava para ele: não, isso aqui é meu, isso aqui é só meu, ninguém vai ter. Quando nós começamos a olhar a vida cristã, nós começamos a entrar num paradoxo. Porque a vida cristã, ela nem sempre tem muita lógica. Para pensar. Aquele que deseja ser o primeiro, sirva a todos. Aquele que perder a sua vida, a encontrará. Uma das minhas maiores lutas é o negócio do futebol. E louvado seja o Senhor Jesus, que hoje o futebol está sendo usado para evangelizar pessoas, amém? Domingo de manhã, vamos jogar bola. Joguei bola durante 7 anos da minha vida, jogando bola. Me converti e descobri que domingo de manhã é escola bíblica dominical. Eu não queria. E o pastor: olha, se você quiser crescer, você precisa vir à escola bíblica. E é uma vontade doida de jogar bola. Irmãos, eu era idólatra mesmo desse negócio. E foi tão forte que quando eu comecei a mudar, os meninos eram tudo ali do lado da minha casa, eu descia todo mundo de chuteira, porque era o mesmo horário. Eles tudo de chuteira, de camiseta de futebol, brincando, entrando no carro. E aí, antes? Eu vou para a igreja. Ele: cara, tu não vai na igreja à tarde, por que você vai de manhã? Eu falei: porque de manhã é estudo e à noite é culto, uma coisa é diferente da outra. Rapaz, você ficou fanático nesse trem. Eu falei: não, porque eu sei que Deus tem um propósito. Irmãos, tinha hora que a minha perna até puxava de vontade de entrar e jogar bola. Mas eu sabia que era para um bem maior. Eu sabia que eu precisava negar naquele momento essas minhas vontades. Irmãos, valeu a pena. Quando estou fraco, é aí que estou forte. Quando eu estou fraco, quando eu estou sem pensamento nenhum, sem ideia nenhuma, sem pensamento nenhum, sem força nenhuma, as minhas únicas forças são levantar os nossos olhos para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda.
Mas nós não precisamos chegar nesse ponto, nós não precisamos chegar nesse estágio, nós precisamos aprender de uma forma desesperada a colocar ordem dentro do nosso progresso de um cristão valoroso. São situações totalmente contrárias que o mundo nos ensina. O mundo ensina: se você é forte, você tem que pisar na cabeça do outro. Se você quer ser o primeiro, você tem que passar por cima de todo mundo. Quando você está fraco, você finge que você está forte. É totalmente contrário. O que o mundo ensina é totalmente o contrário. Mas muitas vezes eu e você preferimos ficar na mesmice de um cotidiano, de uma vida qualquer, do que sermos diferentes no mundo espiritual. Charles Spurgeon orava 7 horas por dia, 4:30 da manhã ele acordava. Billy Graham acordava às 4 horas da manhã. Se nós fazemos um propósito deste de oração, será que nós temos confiança em saber que Deus irá se manifestar nesse tempo? Ou será que a cama ainda continua sendo o nosso maior prazer? Então muitas músicas a gente nem pode cantar mais, né? Meu maior prazer, estar em tua presença, é nada. Meu maior prazer são muitas outras coisas. De chegar ao ponto de não conseguir fazer um jejum num mês, porque diz que tem dor de estômago. Deixa eu falar um negócio para você, vai doer seu estômago, principalmente se você come uma quantidade grande de açúcar. O açúcar, ele te induz a você querer comer cada vez mais. Se você diminui a quantidade de açúcar e de farinha branca, você vai ter muito mais facilidade de fazer jejum. E eu não estou falando de Jesus de um dia não, de 2, de 3, de 4, de 5 dias. Irmãos, nós não estamos aqui para viver um mundo daqui, nós estamos aqui numa passagem. E nesse processo de passagem, o Senhor Jesus quer nos usar como instrumento dele. Visitei os meninos lá, o Kleberson com a Tainá, e o Senhor me fez lembrar de um rapaz que teve também uma passagem rápida por Alfenas. Porque Deus me mostrou o Cleverson como um anjo que veio do Senhor para nos abençoar a compra dessa casa aqui. Irmãos, quantos anos Pastor Maurício ora, nós lutas, jejuamos, oramos, quantas situações nós já passamos. E para a honra e glória do Senhor já está no cartório. Em nome de Jesus nós vamos tomar posse, irmãos, nós vamos fazer um culto maravilhoso naquele lugar. Nós vamos jogar óleo, nós vamos consagrar aquele solo em nome do Senhor Jesus. E vai ser uma vitória. É interessante que o processo está terminando e ele já partiu. Ele me lembrou de uma outra pessoa, de um enfermeiro chamado Michael. O pastor Maurício vai lembrar dele. Michael morava no Rio de Janeiro, veio para Minas Gerais. E eu fiz uma viagem com ele em Paraguaçu. E na volta a gente passou na roça do meu pai para ele poder almoçar. E foi interessante que chegou lá, o almoço, irmãos, é 10:30 na roça, né? O almoço da roça é 10:30. E a gente chegou lá, era 12:00. E minha mãe toda carinhosa, não, pode deixar, eu vou fazer um almoço para você, vou fritar um ovo maravilhoso, delicioso. E ele comeu e a gente ficou ali algumas horas e ele ficou encantado com meu pai, com a minha mãe. Passado 2 meses, descobri um tumor na cabeça da minha mãe. Minha mãe foi para a cirurgia e ela ficou em estado vegetativo numa cama. E ela deitada, a ambulância chegou, colocou minha mãe na minha cama. E minha mãe tinha urinado na cama toda e eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, eu não consigo nem virar minha mãe. Falei, Senhor, envia teus anjos. E o Michael naquele tempo,
Ele veio e falou assim: cara, eu vou te ajudar. Ele me treinou a manusear minha mãe, a dar banho na minha mãe, a trocar minha mãe, a medicar minha mãe. Às vezes, altas horas da madrugada, minha mãe dava uma louca nela, puxava a sonda, arrancava a sonda nasogástrica. E eu ligava desesperado para ele: Maico, minha mãe puxou a sonda. Ele ia lá, passava a sonda, batia na barriguinha dela assim: Anderson, a sonda está aí, viu? Fique em paz que está tudo certo. Me ajudou. E logo depois que minha mãe faleceu, ele se mudou da cidade. Irmãos, Deus envia anjos para nos ajudar. Agora o Senhor quer nos usar também como instrumentos do Senhor na vida do outro. Nós não somos poço, cisterna, para ficar guardando água. Nós somos homens e mulheres, vasos do Senhor, para que, cheios do Espírito Santo, possamos transbordar na vida de um dos outros. É isso que Deus quer. Mateus capítulo 16, 26, ele fala assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? O que adianta uma pessoa cristã viver nesse mundo, ganhar tudo que ele pode, viver a coisa mais extraordinária que essa terra pode dar e ir para o inferno? Explica para mim, qual é o sentido? Não existe sentido nenhum. É totalmente contrário à vontade do Senhor. Ou o que pode dar um homem trocar sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com suas atitudes, ou então, em outras versões, com suas ações. Ei, eu e você, nós vamos prestar conta para o Senhor. Aquela pessoa que você disse que ia orar e não orou, aquele que você disse que ia evangelizar e não evangelizou, aquele pecado que você disse que se arrependeu, mas continua praticando, nós prestaremos contas de tudo para o Senhor. Perdemos a nossa saúde para conquistar riqueza, não é assim? E o que acontece depois? Ficamos velhos e gastamos toda a nossa riqueza para cuidar da nossa saúde. Sabe o que Billy Graham fala sobre ansiedade? A ansiedade é o resultado natural quando nossas esperanças estão concentradas em qualquer coisa que não seja Deus e a sua vontade para nós. É a ansiedade de querer coisas que são desse mundo, e o nosso coração não está em Deus, está em qualquer outra coisa. Pessoas ficando depressivas, ansiosas, extremamente irritadas, porque não alcançam aquilo que o coração almeja. Mas vem cá, o que o seu coração almeja não é aquilo que o Senhor tem para você. Precisamos mudar. Urgente. Uma coisa que eu via muito nas igrejas, era choro. E hoje muito pouco. Choro de alguém que está arrependido. Choro daquele que alguém que grita porque detesta o pecado. Choro daquele que tem anseio de ganhar uma vida para o Senhor Jesus. Choro de homens que querem realmente largar do pecado. Nós não vemos mais choro na igreja. Nós vemos pessoas que julgam: está muito escuro, está muito claro. O som está alto, o som está baixo. Olha, a cabeça do pastor Anos bate a luz branca e fica tudo branquinho. E nós esquecemos que aqui é um lugar santo. Esquecemos que a nossa casa é um lugar santo.
pais intercessores, filhos vencedores. Domingo, nós tivemos 8 horas da manhã. 10% dos pais estavam aqui. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Nossos filhos devem ser aquilo que o Senhor projetou para a vida deles, e não a sua frustração você querer realizar sobre a vida dele. O sonho do meu pai era que eu fosse agrônomo. Eu nunca fui numa terra, irmãos. Nasci no asfalto. Eu queria que você fosse um agrônomo, não um administrador. Eu falei, pai, eu achava que o leite vinha na caixinha e nunca ia imaginar que era da teta de uma vaca. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas que o povo fala que a gente é criado no Danoninho, fala, né? O povo gosta de falar, você é criado no Danoninho, criado no Danoninho. Mas irmãos, abra a palavra do Senhor para a gente ir encerrando e para a gente entrar nesse tempo de adoração ao Senhor, nesse tempo de oração. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual foi lhes designado Jesus. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Fome, miséria, enfermidades. A nossa nação está sendo assolada por enchentes, por catástrofes naturais. Nós comentamos aqui em cultos passados, e isso tudo é por causa do pecado do homem. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos chorar. Se não for por você, que seja pelo seu irmão que está perdido, pelo seu irmão que está na rua, pelo seu irmão que não quer mais saber de Cristo. Nós precisamos chorar, nós precisamos se arrepender, porque se não houver arrependimento, não haverá transformação. Se não haverá transformação, nós estaremos aqui fazendo não sei o quê. O avivamento, ele só poderá chegar enquanto houver quebrantamento, arrependimento, reconciliação. Enquanto não houver essas coisas, o avivamento não virá. Então eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, eu gostaria de pedir aos irmãos ficar de pé. Se você quiser virar na sua cadeira, orar, se você quiser vir aqui na frente. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos arrepender dos nossos pecados. Que nós devemos confessar os nossos pecados. Que nós devemos reconhecer a nossa falha, reconhecer a nossa altivez, reconhecer que muitas vezes nós somos individualistas, reconhecer que muitas vezes nós queremos olhar somente para o nosso umbigo, para as nossas próprias coisas, esquecemos às vezes de olhar para quem está deitado do nosso lado, para os nossos filhos e para os nossos irmãos na fé. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor Jesus, que o tema da mensagem, o medo de perder, nos impede de ganhar. E muitas vezes, Senhor Jesus, por coisas tão pequenas, Senhor, nós achamos que temos muito. Mas nós esquecemos, Senhor Jesus, que a nossa vida aqui na terra é uma vida passageira, é uma vida, Senhor Jesus, que é como um sopro no Senhor, meu Pai.
Sabemos que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, meu Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que 10, 20 e 30 anos da nossa vida para o Senhor possa ser um sopro, possa ser um piscar de olhos. Pai, por isso nós queremos clamar, Senhor Jesus. A pastora Érica ministrou, Senhor Jesus, no domingo sobre arrependimento. Os louvores aqui, Senhor Jesus, nessa noite confirmaram, Senhor Jesus, essa palavra, que nós precisamos voltar para Deus, voltar os nossos olhos ao Senhor. Nós precisamos mudar, Senhor Jesus, o nosso coração. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Precisamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nós não podemos ficar guardando, tratando os nossos pecados como se fosse um bichinho de estimação. Nós precisamos, Senhor Jesus, tirar, Senhor Jesus, Pai, essas ervas daninhas, Senhor Jesus, que estão sobre o nosso campo. Nós precisamos tirar as raposinhas, meu Pai, do meio da nossa colheita. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos, Senhor Jesus, verdadeiramente olhar para o Senhor. Buscai, pois, o primeiro do reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, nós estamos correndo mais, nós estamos querendo trabalhar mais para ganhar um pouquinho mais, mas na verdade nós estamos perdendo, Senhor, em comunhão, perdendo em intimidade, perdendo em relacionamento, perdendo em comunhão. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem sobre nós nessa noite, gerando em nós, Senhor, arrependimento do nosso coração. Pai, o Senhor quer nos usar, Senhor Jesus, poderosamente. O Senhor nos deu a honra de fazer parte, Senhor Jesus, Pai, do Teu reinado, de fazer parte, Senhor, da Tua grande comissão, de fazer parte, Senhor Jesus, dos escolhidos do Senhor, de fazer parte, Senhor Jesus, através das nossas mãos. O Espírito Santo nos usa para curar, para expulsar demônios. A Tua palavra diz, Jesus diz que coisas maiores nós faríamos, Senhor. Transforma, Senhor, o nosso coração. Transforma, Senhor Jesus, porque o nosso coração tem ficado duro. A Tua palavra já dizia isso, Senhor, que os dias serão maus, pois a bondade dos homens irá diminuir, Senhor, a cada dia. Os 3 anos do reinado do Senhor Jesus, o primeiro ano foi um ano de desconhecido, ninguém conhecia. O segundo ano foi um ano onde as pessoas conheciam Jesus, queriam estar com Jesus, queriam viver com Jesus, queriam andar com Jesus. O ano da popularidade, o ano do conhecimento. Senhor, hoje ser crente virou moda, hoje ser crente virou, Senhor Jesus, estilo, hoje ser crente virou, Senhor Jesus, uma classe social. Mas Pai, em nome do Senhor Jesus, não é isso que diz a Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra diz que nós queremos ser como o Senhor, seguir o Senhor, nós devemos negar a nós mesmos. Nós não podemos fazer do Evangelho mercado, nós não podemos fazer do Evangelho negócio, nós não podemos fazer das igrejas, Senhor Jesus, negócios para viver, para ostentar, para sobreviver, para criar as nossas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra isso, Senhor. Venha trazer a igreja primitiva, a igreja, Senhor Jesus, que nasceu de corações arrependidos, de homens e mulheres que estudam a palavra e que querem comprometimento com o Senhor. Pai, talvez nós não sejamos a maior igreja, mas que nós possamos ter pessoas, Senhor, que tenham desejo, que sejam submissas, que querem ouvir a Tua palavra, que têm raiva, nojo do pecado e querem ser transformados todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, transforma, Senhor Jesus, transforma, Senhor, o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma, Senhor Jesus, o nosso caráter, Senhor. Nós queremos nos curvar diante do Senhor, nós não queremos fazer do Senhor, Pai amado, o nosso servo, mas nós queremos ouvir o que o Senhor fala e escutar, sermos obedientes, Senhor Jesus, à Tua palavra. Aquele que é filho obedece, aquele que é filho escuta, aquele que é filho se acalma quando está perto do Pai, aquele que é filho se alegra com a presença do Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, nos alegrar diante do Senhor e queremos cumprir, Senhor Jesus, fielmente a Tua palavra.